Muitos acreditam que depois dos 60, a missão de Deus já foi cumprida, mas Ellen White ensinou algo que poucos entenderam completamente. Envelhecer não é se tornar irrelevante aos olhos de Deus, é entrar na fase mais profunda do chamado. Existem 7 coisas específicas que Ele ainda espera de você nesta etapa da vida. E sem perceber, muitos estão perdendo a oportunidade de influenciar gerações inteiras com sabedoria espiritual. O que você faz depois dos 60 pode definir o legado eterno que você deixará. Hoje você vai descobrir o que Deus realmente espera de quem chegou até aqui. Se você chegou até os 60 anos caminhando com Deus, talvez pense que a missão mais intensa da sua vida já foi cumprida. Muitos sentem isso. A energia não é mais a mesma. As responsabilidades diminuíram e aos poucos, sem perceber, surge a sensação de que agora é apenas o tempo de descansar e esperar. Mas Ellen White ensinou algo que vai muito além dessa ideia comum. Ela mostrou que envelhecer não é se tornar irrelevante diante de Deus. É entrar na fase mais profunda, silenciosa e decisiva do chamado espiritual. Existe uma missão específica que Deus ainda espera de você. E o que você faz nesta etapa da vida pode definir o legado eterno que você deixará para as próximas gerações. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, clique agora no botão de inscrição. Deixe seu like neste vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir isso. E se algo que você ouvir aqui tocar o seu coração, deixe um comentário compartilhando sua jornada. Sua história pode inspirar alguém que está vivendo o mesmo momento que você. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. Ellen White viveu até os 87 anos. E mesmo nos últimos anos de sua vida, ela continuou escrevendo, aconselhando, orando e influenciando gerações. Ela não desistiu, não se afastou, não aceitou a ideia de que a idade a tornava dispensável. Pelo contrário, ela entendeu que Deus não aposentava seus filhos. Ele apenas mudava a forma como eles deveriam servir. E essa mudança não era menos importante, era mais profunda, mais estratégica, mais eterna. Hoje você vai descobrir 7 coisas que Deus ainda espera de você depois dos 60, segundo os escritos e o exemplo de Ellen White. Não são tarefas impossíveis, não exigem força física ou juventude, mas exigem algo muito mais valioso: maturidade espiritual, caráter consolidado e uma fé que resiste ao tempo. Prepare seu coração, porque o que vem agora pode mudar completamente a forma como você enxerga esta fase da sua vida. Depois dos 60, Deus não espera que você pregue em grandes púlpitos ou lidere grandes projetos. Ele espera algo muito mais poderoso, que sua vida seja o sermão. Ellen White escreveu que o caráter cristão maduro fala mais alto do que 1000 palavras, e é justamente nesta fase da vida que o caráter se revela com clareza absoluta. Não há mais máscaras, não há mais fingimentos. O que você é de verdade aparece na forma como trata as pessoas, como reage às dificuldades, como lida com as perdas e como mantém a fé em meio ao silêncio. Muitos jovens observam os mais velhos em busca de um exemplo real de fé. Eles não querem ouvir teoria, eles querem ver alguém que realmente viveu o que prega. E é aí que você entra. Sua paciência diante da dor, sua gratidão em meio às limitações, sua confiança em Deus quando tudo parece incerto. Tudo isso está sendo observado. Talvez você não perceba, mas há alguém olhando para você como referência espiritual. E Deus está usando sua vida como uma carta viva para alcançar corações que palavras jamais tocariam. Ellen White viveu isso intensamente. Mesmo quando não podia mais viajar como antes, sua presença em si já era um testemunho.
As pessoas viam nela uma mulher que enfrentou perdas devastadoras, doenças, críticas severas e ainda assim permaneceu firme. Ela não precisava gritar, sua vida gritava por ela. E Deus espera o mesmo de você, que seu caráter seja tão consolidado, tão genuíno, tão cheio de Cristo, que as pessoas vejam nele a prova viva de que Deus transforma vidas. Você já reparou como algumas pessoas idosas irradiam paz? Como elas têm um brilho nos olhos que não vem da juventude, mas da comunhão profunda com Deus. Isso não é acaso, é fruto de décadas andando com Cristo. E esse brilho é um dos testemunhos mais poderosos que existem. Ele não pode ser imitado, não pode ser fabricado, só pode ser resultado de uma vida inteira entregue nas mãos de Deus. Depois dos 60, você não precisa fazer muito, você precisa ser muito. Ser paciente quando seria fácil se irritar, ser grato quando seria natural reclamar, ser amoroso quando seria compreensível se afastar. Cada uma dessas atitudes é uma pregação silenciosa, e Deus está usando você de maneiras que você nem imagina. Seu caráter está plantando sementes eternas em corações que você talvez nunca saiba que tocou. Talvez você sinta que não tem mais tanto a oferecer. Mas a verdade é que você tem algo que o mundo inteiro está desesperado para ver: autenticidade espiritual. E Deus está esperando que você continue sendo essa luz, não pela força das suas palavras, mas pela profundidade do seu caráter. Porque no final é isso que fica, é isso que transforma, é isso que ecoa na eternidade. Deus não permitiu que você chegasse até aqui apenas para que guardasse toda a sabedoria que acumulou. Ele espera que você compartilhe essa sabedoria com as gerações mais jovens. Ellen White foi enfática ao dizer que os mais velhos têm a responsabilidade de guiar, aconselhar e transmitir experiência espiritual aos mais novos. Não de forma autoritária ou ultrapassada, mas com humildade, amor e respeito. A sabedoria verdadeira não impõe, ela atrai. E quando vem de alguém que viveu, errou, aprendeu e cresceu, ela tem um peso que nenhuma teoria consegue ter. Vivemos em uma geração que está perdida. Jovens e adultos navegam sem referências sólidas, sem direção clara, sem exemplos concretos de fé aplicada à vida real. Eles têm acesso à informação infinita, mas falta a eles algo essencial: sabedoria vivida. E é exatamente isso que você tem. Você sabe como é passar por crises e permanecer fiel. Você sabe como é criar filhos em um mundo difícil. Você sabe como é manter um casamento quando tudo parecia perdido. Você sabe como é confiar em Deus quando não havia saída visível. Ellen White, mesmo em idade avançada, continuou aconselhando jovens pastores, missionários e famílias. Ela não desprezava a juventude. Ela a valorizava profundamente, mas também sabia que os jovens precisavam de direção. E ela oferecia essa direção com amor, paciência e firmeza espiritual. Ela entendia que a experiência dos mais velhos era um presente de Deus para as novas gerações. E quando esse presente não é compartilhado, todos perdem. Talvez você pense que os jovens não querem ouvir o que você tem a dizer, que eles estão ocupados demais, conectados demais, distantes demais. Mas a verdade é que muitos deles estão famintos por orientação genuína. Eles só não sabem como pedir. E quando encontram alguém disposto a ouvir sem julgar, a aconselhar sem condenar, a compartilhar sem impor, algo poderoso acontece. Uma ponte é construída. E através dessa ponte, a sabedoria flui. A fé é transmitida. O legado se perpetua. Você não precisa ser perfeito para influenciar. Você só precisa ser honesto. Compartilhe suas lutas, compartilhe suas vitórias, compartilhe o que Deus fez em sua vida. Deixe que os mais jovens vejam que fé não é ausência de dúvidas, mas permanência apesar delas.
que santidade não é perfeição instantânea, mas crescimento constante, que esperança não é otimismo ingênuo, mas confiança absoluta em um Deus que nunca falha. Deus está esperando que você seja essa ponte, que você seja essa voz de experiência, que você seja esse farol de sabedoria. Não importa se você influencia uma pessoa ou 100. O que importa é que você não leve consigo para o túmulo aquilo que poderia ter salvado gerações. Compartilhe, oriente, ame e confie que Deus usará cada palavra, cada conselho, cada oração para moldar corações que ainda estão sendo formados. Depois dos 60, é comum que o medo do futuro comece a sussurrar mais alto. Medo da doença, medo da dependência, medo da solidão, medo da morte. E Ellen White sabia disso. Ela escreveu extensamente sobre a importância de manter a esperança viva, especialmente nos últimos anos da vida, porque o inimigo de nossas almas não descansa. E uma de suas estratégias mais eficazes contra os mais velhos é roubar a esperança e substituí-la pelo medo. Mas Deus espera que você resista a isso, que você escolha a esperança, que você viva olhando para frente com fé, não para baixo com temor. A esperança cristã não é baseada em circunstâncias, ela é baseada em promessas. E Deus fez promessas eternas para você. Ele prometeu estar com você até o fim. Prometeu que nada pode separar você do seu amor. Prometeu que preparou um lugar para você na eternidade. Prometeu que toda lágrima será enxugada. Essas promessas não mudam com a idade. Elas não enfraquecem com o tempo. Elas são a âncora da sua alma. Não importa quantos anos você tenha ou quantas tempestades ainda precise enfrentar. Ellen White, mesmo enfrentando dores físicas intensas nos últimos anos de vida, manteve uma esperança inabalável. Ela falava constantemente sobre a volta de Cristo, sobre o céu, sobre o reencontro com os que partiram. Ela não vivia atormentada pelo medo do fim. Ela vivia motivada pela esperança do recomeço. E essa esperança transparecia em cada palavra que escrevia, em cada conselho que dava, em cada oração que fazia. Ela mostrou que é possível envelhecer com os olhos fixos na eternidade. Você já parou para pensar no impacto que sua esperança tem sobre os que estão ao seu redor? Quando você escolhe confiar em Deus, apesar das incertezas, você está mostrando para sua família que a fé funciona. Quando você fala sobre o céu com alegria genuína, você está plantando esperança no coração dos seus netos. Quando você enfrenta as limitações da idade com dignidade e gratidão, você está ensinando que a vida cristã não desmorona diante das dificuldades. Ela se fortalece. Deus não espera que você finja que não tem medo. Ele espera que você traga esse medo até Ele, que você confesse suas ansiedades, que você busque sua presença nos momentos de angústia e que na comunhão com Ele você encontre a paz que excede todo o entendimento. A esperança cristã não é negação da realidade, é confiança absoluta em um Deus maior do que qualquer realidade. E quando você vive essa esperança, você está cumprindo uma das missões mais importantes que Deus tem para você nesta fase da vida. O mundo está cheio de pessoas idosas amarguradas, rancorosas, dominadas pelo medo. Mas você pode ser diferente. Você pode ser aquele que envelheceu bem, aquele que manteve a esperança viva, aquele que olha para o futuro não com pavor, mas com expectativa. Porque você sabe que o melhor ainda está por vir, e essa certeza transforma tudo. Ela muda a forma como você vive cada dia e inspira todos ao seu redor a fazerem o mesmo. Ellen White ensinou que a gratidão é uma das marcas mais claras de um coração maduro em Cristo. E depois dos 60, Deus espera que você cultive essa gratidão de forma intencional e constante. Não uma gratidão superficial, mas profunda.
Uma gratidão que reconhece a bondade de Deus, mesmo quando o corpo já não responde como antes. Uma gratidão que agradece pelas décadas vividas, pelas lutas vencidas, pelas bênçãos recebidas e até pelas provações que moldaram seu caráter, porque cada uma delas teve um propósito eterno. É fácil reclamar, é natural focar no que se perdeu. A saúde perfeita, a energia inesgotável, a independência total. Mas Deus está chamando você para algo maior. Ele está chamando você para enxergar além das perdas e reconhecer as conquistas. Você chegou até aqui. Você permaneceu fiel. Você não desistiu. Você tem uma história com Deus que vale mais do que qualquer tesouro terreno. E reconhecer isso, agradecer por isso, celebrar isso, essa é a gratidão que Deus espera de você. Ellen White, mesmo enfrentando viuvez, perdas de filhos, críticas severas e problemas de saúde crônicos, mantinha um espírito grato. Ela escrevia constantemente sobre as misericórdias de Deus, sobre sua fidelidade, sobre as pequenas bênçãos que apareciam em meio às provações. Ela não fingia que tudo estava perfeito, mas escolhia ver a mão de Deus operando mesmo quando tudo parecia difícil. E essa gratidão não era fraqueza, era força espiritual em sua forma mais pura. Juntamente com a gratidão, Deus espera que você cultive fé e confiança diária. Não uma fé do passado, mas uma fé que se renova a cada manhã. Você já conhece a Deus há décadas, já viu sua fidelidade incontáveis vezes. Mas o inimigo tentará fazer você duvidar justamente agora, nos últimos capítulos da sua história. Ele tentará sussurrar que Deus te esqueceu, que você não importa mais, que seus dias de utilidade acabaram. E Deus está esperando que você rejeite essas mentiras com a força de uma fé testada e aprovada pelo tempo. A confiança diária significa acordar e dizer: Senhor, hoje também é teu, minha vida está em tuas mãos, eu confio em ti. Significa entregar cada preocupação, cada dor, cada incerteza aos pés da cruz. Significa viver um dia de cada vez, sem se deixar esmagar pelo peso do amanhã. Ellen White praticava isso fielmente. Ela não vivia atormentada pelo futuro. Ela vivia ancorada na presença de Deus no presente. E isso a mantinha firme, tranquila, esperançosa. Talvez hoje seja um dia difícil para você. Talvez a dor esteja forte. Talvez a solidão aperte. Talvez as preocupações não te deixem em paz. Mas Deus está te convidando a cultivar gratidão mesmo assim, a escolher a fé mesmo assim, a confiar nele mesmo assim, porque é justamente nesses momentos que sua maturidade espiritual brilha mais intensamente. E quando você escolhe agradecer, crer e confiar, você está mostrando ao mundo que Deus é real, que Ele sustenta, que Ele nunca falha. Ellen White foi cristalina ao afirmar que o caráter é a única coisa que levamos desta vida para a eternidade. Não levamos riquezas, não levamos conquistas, não levamos reconhecimento, levamos quem nos tornamos em Cristo. E depois dos 60, Deus está te dando tempo precioso para refinar, polir e consolidar esse caráter. Esta não é uma fase de estagnação espiritual, é uma fase de preparação final. E cada dia que você vive é uma oportunidade de se tornar mais parecido com Jesus. O caráter não se forma da noite para o dia. Ele é moldado através de anos de escolhas diárias. Escolhas de perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. Escolhas de ser paciente quando a irritação bate à porta. Escolhas de ser generoso quando o egoísmo parece mais seguro. E agora, nesta fase da vida, Deus está finalizando essa obra em você. Ele está removendo as últimas arestas, está suavizando as últimas durezas, está aperfeiçoando os últimos detalhes
e Ele espera sua cooperação nesse processo. Ellen White entendia que o trabalho de santificação não termina enquanto estivermos vivos. Ela, mesmo com mais de 80 anos, continuava se examinando, buscando crescer, pedindo a Deus que revelasse áreas que ainda precisavam de transformação. Ela não se acomodou na maturidade. Ela permaneceu humilde, aberta, disposta a mudar. E esse é o espírito que Deus espera de você. Não orgulho espiritual, não autossuficiência, mas uma busca constante por se tornar mais parecido com Cristo a cada dia que passa. Preparar o caráter para a eternidade significa lidar com questões que talvez você tenha deixado de lado por anos. Perdoar aquele que te feriu profundamente, pedir perdão por erros do passado, libertar-se de amarguras que ainda habitam em algum canto do coração, cultivar frutos do Espírito que ainda não se desenvolveram plenamente em você. Deus está te dando tempo para isso, e esse tempo é um presente. Não desperdice. Você já imaginou como será ficar frente a frente com Jesus? Ellen White escreveu que naquele dia, o que importará não será quantas igrejas você frequentou, quantos livros você leu ou quantas doutrinas você memorizou. O que importará será: você se tornou parecido com Ele? Seu caráter reflete o caráter de Cristo? Você amou como Ele amou? Você perdoou como Ele perdoou? Você confiou como Ele confiou? Essas são as perguntas eternas, e Deus está te dando tempo para respondê-las com sua vida. Depois dos 60, você tem a oportunidade de se tornar a melhor versão de quem Deus sempre quis que você fosse, não pela força da juventude, mas pela profundidade da maturidade, não pela perfeição instantânea, mas pelo crescimento constante. E quando você partir desta vida, levará consigo algo que ninguém poderá tirar, um caráter moldado à imagem de Cristo. E esse será o seu maior tesouro na eternidade. Uma das missões mais poderosas que Deus espera de você, depois dos 60, é a intercessão. Ellen White escreveu que a oração dos mais velhos tem um peso especial diante de Deus. Não porque Ele faça a acepção de pessoas, mas porque essas orações vêm de corações que foram refinados pelo tempo, testados pelas provações e aprofundados pela comunhão constante. São orações que carregam décadas de fé, e Deus ouve essas orações com atenção especial. Talvez você não consiga mais fazer tudo o que fazia antes. Talvez não consiga mais servir na igreja como antigamente. Talvez não consiga mais viajar, ensinar ou liderar como um dia liderou. Mas você pode orar. E essa oração não é uma atividade menor. É uma arma espiritual de poder inimaginável. Quando você intercede por seus filhos, netos, bisnetos, pela igreja, pela juventude, pelo mundo, você está movendo as forças do céu. Você está lutando batalhas espirituais que ninguém mais vê, e Deus está usando suas orações de maneiras que você só compreenderá na eternidade. Ellen White dedicava horas em oração. Mesmo quando seu corpo estava fraco, seu espírito estava forte. Ela orava pelos jovens, pelos pastores, pelos missionários, pelas famílias, pela igreja. Ela sabia que suas orações eram essenciais, que através delas Deus operava de formas que nenhuma ação humana conseguiria, e ela não abria mão disso. A intercessão era sua missão, e Deus honrava cada súplica que saía de seus lábios. Você tem alguém por quem interceder? Algum filho que se afastou da fé? Algum neto que está tomando decisões perigosas? Algum jovem da igreja que está lutando em silêncio? Alguém na família que está doente, perdido, desesperado? Deus está te chamando para a linha de frente da batalha espiritual. Não com armas físicas, mas com joelhos dobrados. Não com força humana, mas com clamor sincero. E quando você ora, coisas acontecem.
corações se amolecem, mentes se abrem, portas se destrancam, demônios recuam. A intercessão não é um passatempo, é um ministério. E depois dos 60, Deus está te convidando a exercer esse ministério com intensidade renovada. Porque você tem tempo, você tem experiência, você tem intimidade com Deus. E quando essas três coisas se unem em oração, o impossível se torna possível. Ellen White viu isso repetidamente. Ela viu respostas que só podiam vir de Deus. E ela atribuía tudo isso à oração perseverante. Não subestime o poder da sua intercessão. Você pode estar fisicamente limitado, mas espiritualmente você é um gigante. E quando você ora, você está alcançando lugares que seus pés jamais pisarão. Você está tocando vidas que seus braços jamais abraçarão. Você está mudando destinos eternos. E Deus está esperando que você continue fiel nesse ministério silencioso, poderoso e essencial. Ore, interceda, clame e confie que Deus está ouvindo cada palavra. Ellen White ensinou que a perseverança é uma das marcas mais claras de uma fé genuína. Qualquer pessoa pode começar bem. Qualquer pessoa pode ser fervorosa nos primeiros anos de caminhada cristã. Mas permanecer fiel até o fim, isso é o que separa os verdadeiros discípulos. E depois dos 60, Deus está te chamando para ser esse exemplo vivo de perseverança. Para mostrar ao mundo que é possível terminar bem, que é possível manter a fé acesa até o último suspiro, que é possível resistir, permanecer, vencer. A perseverança não significa ausência de lutas, significa continuar lutando. Não significa ausência de dúvidas, significa escolher crer apesar delas. Não significa ausência de cansaço, significa levantar mais uma vez, mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. E é exatamente essa perseverança que Deus espera de você, porque ela é um testemunho poderoso. Ela mostra que Deus sustenta, que Ele é fiel, que vale a pena confiar nele até o fim. Ellen White perseverou. Ela não desistiu quando perdeu o marido, não desistiu quando perdeu filhos, não desistiu quando foi criticada, rejeitada, incompreendida. Não desistiu quando as dores físicas se tornaram insuportáveis. Ela continuou escrevendo, continuou aconselhando, continuou orando, continuou crendo e terminou sua vida com a mesma fé que tinha no início. Na verdade, com uma fé ainda mais profunda, mais sólida, mais madura. Ela perseverou e deixou um legado eterno de fidelidade. Quantas pessoas estão observando você? Quantos estão se perguntando se vale a pena seguir a Cristo até o fim? Quantos estão assistindo para ver se sua fé vai resistir às provações da velhice? Você é a resposta viva para essas perguntas. Quando você persevera, você está dizendo ao mundo: sim, vale a pena. Sim, Deus é fiel. Sim, eu terminaria tudo de novo. E essa mensagem é mais poderosa do que qualquer sermão. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo perseverança, não está pedindo que você nunca caia, está pedindo que você sempre se levante, não está pedindo que você nunca duvide, está pedindo que você continue buscando mesmo quando as dúvidas aparecem, porque perseverança não é sobre força humana, é sobre dependência divina, é sobre reconhecer que você não consegue sozinho, mas Deus consegue através de você. Depois dos 60, você está nos capítulos finais da sua história com Deus. E Ele está esperando que você termine bem, que você cruze a linha de chegada com a fé intacta, que você olhe para trás e veja uma jornada cheia de tropeços, mas também cheia de levantadas, cheia de quedas, mas também cheia de vitórias, cheia de lágrimas, mas também cheia de gratidão. E quando você perseverar até o fim, você ouvirá as palavras mais doces que um ser humano pode ouvir. Bem está, servo bom e fiel, e tudo terá valido a pena. Ellen White viveu em uma época turbulenta, guerras, crises
incertezas, e ainda assim ela irradiava paz. Uma paz que não vinha das circunstâncias, mas da comunhão profunda com Deus. E hoje, depois dos 60, Deus espera que você seja portador dessa mesma paz. O mundo está cada vez mais caótico, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, e no meio desse turbilhão você pode ser uma ilha de tranquilidade, um refúgio de serenidade, um testemunho vivo de que Deus ainda controla todas as coisas. Sua paz não precisa ser explicada, ela só precisa ser vivida. Quando você enfrenta as incertezas da vida com calma, você está pregando sem palavras. Quando você lida com as notícias ruins sem desespero, você está mostrando que sua esperança está em algo maior do que este mundo. Quando você permanece sereno mesmo diante das tempestades, você está revelando a presença de Deus em sua vida. E as pessoas ao seu redor notam isso. Elas podem não dizer nada, mas estão observando, e muitas delas estão famintas por essa paz. Ellen White escreveu que a paz de Deus é algo que o mundo não pode dar e não pode tirar. É um presente divino. E quanto mais você envelhece, mais essa paz deve se aprofundar, porque você já viu o suficiente para saber que Deus nunca falha. Você já passou por crises suficientes para saber que Ele sempre abre um caminho. Você já atravessou vales profundos e descobriu que Ele estava lá com você. E essa certeza acumulada ao longo dos anos se transforma em uma paz inabalável. Talvez alguém na sua família esteja em crise. Talvez esteja desesperado, sem saber o que fazer. E você, com sua paz, pode ser exatamente o que essa pessoa precisa. Não necessariamente com conselhos, mas apenas com sua presença tranquila, com sua confiança silenciosa em Deus, com sua capacidade de permanecer firme quando tudo ao redor desmorona. Essa é uma das formas mais poderosas de ministério, e Deus está te chamando para exercê-la. A paz que você carrega não é sua, é de Deus, e Ele a colocou em você para que outros possam vê-la e desejá-la. Quando alguém perguntar como você consegue ficar tão calmo em meio a tudo isso, você terá a oportunidade de apontar para Cristo, de compartilhar que sua paz não vem de circunstâncias perfeitas, mas de um Deus perfeito. E essa será uma das testemunhas mais impactantes que você pode dar. Depois dos 60, você tem a oportunidade de se tornar um oásis espiritual, um lugar onde as pessoas podem vir e encontrar descanso. Um espaço onde a presença de Deus é tão real que as preocupações parecem menores. E quando você vive assim, você está cumprindo uma das missões mais urgentes que Deus tem para você nesta fase: ser paz em meio ao caos, ser luz em meio às trevas, ser esperança em meio ao desespero. Ellen White foi enfática sobre a importância dos relacionamentos, especialmente na fase final da vida. Depois dos 60, Deus espera que você invista tempo e energia nos relacionamentos que realmente importam, não mais em conexões superficiais ou em obrigações sociais vazias, mas em laços profundos, verdadeiros e eternos. Família, amigos próximos, irmãos em Cristo. Essas são as relações que atravessarão a eternidade. E Deus está te dando tempo agora para fortalecê-las, curá-las e celebrá-las. Muitas vezes, a correria da vida impediu que você dedicasse a atenção necessária às pessoas que ama. Havia trabalho, havia responsabilidades, havia urgências que pareciam não poder esperar. Mas agora, nesta fase, Deus está te oferecendo algo precioso: tempo. Tempo para conversar profundamente com seus filhos. Tempo para brincar com seus netos. Tempo para reconciliar relacionamentos que foram feridos. Tempo para perdoar. Tempo para pedir perdão. Tempo para amar de forma intencional e plena. Ellen White valorizava profundamente seus relacionamentos. Ela escrevia cartas longas para amigos, aconselhava com paciência
Ouvia com atenção. Mesmo com uma agenda pesada, ela sempre encontrava tempo para as pessoas, porque ela entendia que no final, o que realmente importa não são as conquistas ou os projetos, são as pessoas. E quanto mais ela envelhecia, mais essa verdade se tornava clara para ela. E ela vivia de acordo com essa compreensão. Talvez existam relacionamentos na sua vida que precisam de atenção. Talvez um filho com quem você precisa se reconectar. Talvez um amigo que você deixou de lado. Talvez alguém a quem você precisa pedir perdão. Ou alguém que você precisa perdoar. Deus está te dando essa oportunidade agora. Não deixe para depois. Não espere o momento perfeito. Ele pode nunca chegar. Tome a iniciativa. Estenda a mão. Abra o coração. E confie que Deus vai honrar esse esforço. Os relacionamentos também são um ministério. Quando você investe em sua família, você está construindo um legado de amor que se estenderá por gerações. Quando você cultiva amizades profundas, você está criando uma rede de apoio espiritual que sustenta a todos. Quando você se reconcilia com alguém, você está refletindo o caráter de Cristo. E quando você ama de forma genuína e sacrificial, você está cumprindo o maior mandamento que Jesus nos deixou. Depois dos 60, você não tem tempo a perder com superficialidades. Deus está te chamando para relacionamentos profundos, verdadeiros e eternos. Para amar de verdade. Para estar presente de verdade. Para se importar de verdade. E quando você faz isso, você não está apenas abençoando as pessoas ao seu redor. Você está vivendo da forma que Deus sempre quis que você vivesse. E essa é uma das maiores bênçãos que esta fase da vida pode oferecer. Ellen White foi obsessiva sobre legado. Não legado de riquezas ou de fama, mas legado espiritual. E depois dos 60, Deus espera que você pense seriamente sobre o que vai deixar para trás. O que seus filhos lembrarão de você? O que seus netos aprenderão do seu exemplo? Que histórias de fé serão contadas sobre você quando você não estiver mais aqui? Essas são perguntas eternas. E as respostas estão sendo escritas agora, na forma como você vive cada dia. Legado não se constrói em um único momento grandioso. Ele se constrói em milhares de pequenos momentos consistentes. Na forma como você ora antes das refeições. Na forma como fala sobre Deus naturalmente no dia a dia. Na forma como reage às dificuldades com fé. Na forma como perdoa. Na forma como serve. Na forma como ama. Cada uma dessas atitudes está gravando uma marca eterna no coração das próximas gerações. E Deus está te dando tempo agora para consolidar esse legado. Ellen White deixou um legado monumental, não apenas através de seus escritos, mas através de sua vida. Aqueles que conviveram com ela testemunharam uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher que vivia o que pregava. E esse testemunho vivo foi passado adiante, influenciou gerações, moldou a igreja, continua impactando vidas até hoje. Ela entendeu que legado não é o que você diz, mas o que você vive, e viveu de acordo com essa compreensão. Você pode pensar que não é ninguém especial, que sua vida não teve grandes feitos, que você não deixará nada de relevante para trás. Mas isso não é verdade. Se você viveu fielmente, se você criou seus filhos no temor do Senhor, se você permaneceu fiel ao seu cônjuge, se você serviu na igreja, se você orou, se você testemunhou, se você amou, então você está deixando um legado eterno e Deus honrará cada pequena semente de fé que você plantou ao longo da vida. Pense nas histórias que você pode contar. Pense nos momentos em que Deus te salvou, te guiou, te sustentou. Compartilhe essas histórias. Não deixe que elas morram com você. Escreva-as, grave-as, conte-as para seus netos. Deixe registrado o que Deus fez na sua vida, porque essas histórias não são apenas lembranças.
Elas são testemunhos, elas são provas vivas da fidelidade de Deus e elas podem fortalecer a fé das próximas gerações quando elas mais precisarem. Depois dos 60, você está nos capítulos finais do seu livro e Deus está te dando a oportunidade de terminar bem, de deixar um legado que ecoe na eternidade, não um legado de perfeição, mas de perseverança. Não um legado de riquezas, mas de fé. Não um legado de conquistas humanas, mas de fidelidade divina. E quando você partir, deixará muito mais do que memórias. Deixará uma herança espiritual que atravessará gerações. E isso sim é um legado que vale a pena. Se você chegou até aqui, é porque Deus está falando com você. Porque algo dentro do seu coração reconheceu a verdade que foi compartilhada hoje. Ellen White viveu e ensinou que a vida não termina aos 60. Ela se aprofunda, a missão não acaba, ela se transforma. O chamado de Deus não é encerrado pela idade. Ele é renovado, refinado e direcionado para algo ainda mais eterno. E tudo o que você ouviu hoje não foi por acaso. Foi um convite. Um convite para viver seus próximos anos com propósito, com esperança, com fé inabalável. Você foi chamado para testemunhar pelo caráter, para influenciar gerações com sabedoria, para viver com esperança em vez de medo, para cultivar gratidão, fé e confiança diária, para preparar seu caráter para a eternidade, para interceder pelas próximas gerações, para ser exemplo de perseverança, para transmitir paz em meio ao caos, para valorizar relacionamentos e para deixar um legado de fé que atravesse gerações. Essas não são tarefas impossíveis, são missões que Deus colocou diante de você porque Ele sabe que você é capaz, porque Ele estará com você, porque Ele nunca te abandonará. Talvez você tenha se sentido invisível. Talvez tenha pensado que seus melhores dias ficaram para trás. Talvez tenha acreditado que não há mais nada de relevante que você possa fazer. Mas hoje, Deus está te mostrando o contrário. Ele está dizendo: eu ainda tenho planos para você. Eu ainda espero coisas de você. Você ainda é precioso aos meus olhos. E enquanto você estiver respirando, eu terei uma missão para você cumprir. Essa é a verdade, e ela muda tudo. Ellen White não desistiu, ela não se acomodou, ela não aceitou a ideia de que envelhecer significava se tornar irrelevante. E você também não precisa aceitar. Você pode viver seus próximos anos com intensidade espiritual, com propósito claro, com impacto profundo. Não pela força do seu corpo, mas pela profundidade da sua fé. Não pela energia da juventude, mas pela maturidade da comunhão com Deus. E quando você chegar ao fim, olhará para trás e verá uma vida bem vivida. Uma vida que honrou a Deus até o último suspiro. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um comentário compartilhando como você pretende viver essa fase da sua vida. Conte sua história, compartilhe suas lutas, inspire outros que estão passando pelo mesmo. Porque sua jornada pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe este vídeo. Deixe que a verdade alcance outros corações. E continue buscando a Deus com toda a intensidade que você tem. Porque Ele ainda não terminou com você, e o melhor ainda está por vir.